mais agradável, o que se consegue por meio de um esforço contínuo e paciente, é preciso torná-la mais profícua, o que se conquista conhecendo-se como força e matéria. Essa força de que se precisa para viver resulta da vontade que se desenvolve cada vez mais e se revela pela capacidade de enfrentar os obstáculos com ânimo forte e suportar a fadiga e os desgostos sem desânimo. Viver é lutar, e essa luta é a maior virtude, assim como a indolência é o pior dos vícios. O destino dos indolentes é a mediocridade, a mendicância, o vício. Conhecendo-se, tem a criatura a obrigação de tornar-se senhora de si e dominar o nervosismo, a timidez e a preguiça. O espírito, na vida terrena, está sujeito a frequentes perturbações, mas, uma vez esclarecido, é capaz de decidir-se a viver valorosamente, buscando a vitória com o firme propósito de não deixar-se impressionar pelos fracos indolentes que vivem do esforço alheio, que acreditam em má sorte e permanecem à espera de melhor situação por força de milagre, que justificam os erros por conta da provação. Os que vivem a queixar-se serão incapazes de confessar que medidas costumam tomar para superar as dificuldades. São pessoas que não têm confiança em si, pois, se a tivessem, saberiam lutar contra a adversidade. O homem só pode considerar-se forte quando reconhece suas próprias fraquezas. Então, ciente do limite entre as virtudes e defeitos que possui, será capaz de defender-se evitando ser atacado nos pontos fracos, tornar-se apto a reprimir os impulsos e conservar o sangue frio nas horas em que surgirem os acontecimentos. Não basta, porém, que se conheça somente quanto ao modo de agir e pensar. É preciso ainda que faça um balanço do que já tem realizado. Depois, então, através de experiências, medindo o potencial de suas possibilidades, procura atuar num meio produtivo e viver pela razão e inteligência. O homem esclarecido, por ter o espírito mais lúcido, sabe que de suas tendências depende a atitude que toma em relação às coisas e pessoas. Dispõe-se a modificar a conduta para corrigir os defeitos, pois compreende que as modificações que adotar em seu modo de pensar e agir muito influirão no poder pessoal. Resolve corrigir pensamentos e ações pela educação da vontade. Cria ânimo de combate às tendências negativas, torna-se mais senhor de si à medida que vai alcançando o domínio do espírito sobre a matéria. Inútil é o esforço de esconder o que se passa no íntimo. Tudo que se sente, a fisionomia, os olhos expressam, revela-se também nos gestos e nas atitudes. Escusado será fingir sinceridade quem é falso, pregar generosidade quem não a possui. Adote, portanto, o indivíduo uma vida inteligente, confiando e persistindo sempre, lutando mais a cada dia que passa, e só assim sentirá um bem-estar tão grande que lhe proporcionará um otimismo capaz de contagiar os que o cercam. O homem comum ajeita-se à rotina e ao comodismo, mas o esclarecido não se limita a comer, vestir e dormir, mas encara a vida como uma luta entre as forças que debilitam e as que elevam. O sentido do dever. Jamais a criança e o adolescente foram tão valorizados como nos tempos que correm. Nunca os educadores precisaram tanto de técnica para dirigi-los, como na atualidade. Torna-se urgente modernizar e aplicar normas educativas que visem o verdadeiro objetivo, a formação do caráter. Promessas, ameaças e castigos corporais são meios falsos que enfraquecem a autoridade e não esclarecem o sentido do dever. Educar não é somente castigar, mas, principalmente, corrigir e dirigir. Urge que se dê à criança e ao adolescente uma norma de conduta em que a espontaneidade resulte do livre-arbítrio bem aplicado. Esse não cede às exigências do temperamento, mas purifica o caráter pelas vitórias alcançadas sobre os impulsos que tanto desvalorizam o homem. A vida atual tem influenciado poderosamente no comportamento das crianças e dos adolescentes, que se tornam, dia a dia, exigentes, indisciplinados, autoritários. Mas,
Para dirigi-los existem os educadores que têm o dever de reagir contra tais tendências altamente prejudiciais, por arrastarem ao egoísmo. Educadores e educandos devem conduzir-se em perfeita interdependência. Será possível transmitir o sentido do dever se o educador não for obediente aos princípios básicos de conduta. É possível imprimir o valor da lealdade quem leva uma vida cheia de mentiras. Não se compreende que uma pessoa desorganizada possa exigir ordem de seus subordinados. Os pais têm obrigação de transmitir aos filhos as responsabilidades que lhes pesam os ombros, mas sem tiranias, nem humilhações. A criança é maleável e se adapta facilmente ao meio ambiente, desde que sinta a segurança e a afeição. Nada de ofensas. Momento infeliz é o do pai que se dirige ao filho com estas palavras: você só diz asneiras. Não faz nada que se aproveite. O adolescente, como a criança, querem ser levados a sério. Dar-lhes a responsabilidade de certos encargos é despertar-lhes iniciativa e direção. Compreensão deve ser o ponto alto do educador. Sempre a boa medida, energia, firmeza e moderação. Todos os passos do educando devem ser observados, todas as oportunidades, aproveitadas, visando sempre a uma vida digna. A educação começará na primeira infância com o desenvolvimento de hábitos de base, ordem, limpeza, boas maneiras, lealdade e trabalho. O sentido do dever conduz, naturalmente, à responsabilidade dos atos praticados. Dobram-se os caprichos diante da regularidade com que são executadas as tarefas domésticas. Para bem conduzir, melhor será lembrar que mandar. Frases como estas desarmam a criança, enfraquecendo-lhe a oposição. Já foi tirada a mesa do café? Não é hora de arrumar os quartos. O esforço realiza admiráveis transformações porque fortalece a vontade. O sentido do dever resulta da formação do caráter, que sofre a influência das relações, não só familiares como escolares e sociais. Mas, acima dessas influências paira o imperativo na direção do comportamento, dada pelos pais. O castigo justo às infrações fortifica o sentido das regras estabelecidas, longe de provocar revolta. Em cada lar, em cada escola, deve haver um código que vise a boa formação do caráter. Os lares onde impera a tirania, longe de cultivarem os valores morais, geram mentira e irresponsabilidade, verdadeiras pragas dos males sociais. Nas obrigações impostas pelas leis morais, espirituais e civis, deve estar sempre presente o sentido do dever. Não deixem, portanto, os pais de cumprir o mais alto dever, o de educar os filhos para que, mais tarde, não venham lastimar-se por não terem conquistado deles o conforto da afeição e do capricho, para que mais tarde não venham sentir desilusões e sofrimentos. A importância do pensamento. Se muita gente conhecesse o valor do pensamento, a vida não estaria tão cheia de infortúnios e mentiras. Por meio de pensamentos elevados é que o espírito se põe em contato com as forças superiores, fortificando-se. Um espírito forte está sempre pronto a enfrentar os obstáculos que a própria vida oferece. Sugerem boas ideias, as visões do belo e o contato com a natureza. Para bem viver é importante pensar e trabalhar. Se o espírito é uma partícula da inteligência universal, cada um de nós está sujeito às leis que regem o universo. Nossa vida deve, pois, cingir-se ao ritmo da natureza. Há sempre uma enorme atividade em processo, na sucessão das ondas, no fragor constante das cataratas, nos ruídos das florestas, mas tudo em harmonia com as leis naturais. As tempestades surgem até são benéficas, mas caso se tornassem ininterruptas, ninguém as suportaria. O ritmo na vida é de grande importância. Método nas ocupações diárias, irradiações a horas certas têm um efeito tão evidente, que chegam a normalizar o processo de envelhecimento, sem enfermidades e perda de energia. Orientado pela vontade, o pensamento é a maior força.
expande-se e chega a resultados surpreendentes. A libertação da energia atômica mostra bem as vitórias que pode alcançar o raciocínio, elaborado pelo pensamento, dirigido por uma forte vontade. Os estados de agitação dependem mais de nossos pensamentos que da situação que nos cerca. Mas a agitação produz venenos no corpo e cria males psíquicos muito prejudiciais. Isso, entretanto, não significa que, ocasionalmente, a pessoa não se deixe excitar para corrigir um erro, pois os nervos funcionam. Evitar o estado crônico de nervosismo é o que importa. Incapacidade e males afins exteriorizam falta de harmonia interior. Utilizar-se do livre-arbítrio para conquistar a paz interior em qualquer circunstância é encontrar a fórmula de produção de novas energias. Pôr o pensamento a serviço da vontade é a base de tudo de bem ou de mal que pode acontecer. Ninguém pode fugir às leis psíquicas de atração. Pensar bem é atrair o bem, pensar mal é atrair o mal. O benefício pessoal é o resultado do próprio esforço. Quando as coisas não andam bem, é possível através de pensamentos construtivos achar uma solução para melhores resultados e, procurando-os calmamente, é muito provável encontrá-los. Ser feliz é ser bem integrado, é não deixar-se envolver pelas emoções. Através do pensamento podem prever-se sucessos ou fracassos, levando-se em consideração o modo de proceder de cada um. Sucesso na vida não significa apenas realizações, mas a sabedoria de conquistar o valor pessoal por meio de uma existência controlada e organizada. Pairam no espaço impressões e desejos, pensamentos bons e maus que se cruzam em todas as direções e formam correntes afins atraídas ou repelidas de acordo com o pensar de cada um. De tudo isso se conclui que atrair bons pensamentos é beneficiar-se. A tranquilidade e o bem-estar de que se goza na Terra não é privilégio de ninguém, não é favor das forças superiores, mas o resultado do esforço próprio. A pouca sorte, interpretada por muita gente como destino, nada mais revela que uma individualidade fraca e mal dirigida, nada mais representa que uma atitude de desânimo e indolência em relação aos obstáculos. Ser feliz ou infeliz ocorre por conta do próprio. Optar pela felicidade é atitude inteligente. O espírito encarna para aperfeiçoar-se, logo tem defeitos a serem corrigidos. Pôr a vaidade de lado e reconhecer as próprias falhas é um dever moral. Há, entretanto, uma acentuada tendência de justificar as faltas perante si mesmo. Mas o combate a essa tendência atingirá seu objetivo, baseado em pensamentos de justiça, lealdade e valor. Cuide da mente. São tantos os acidentes e as deformações morais na vida moderna, que se impõe dar à mente uma direção acertada. Não desperta alegria nem oferece condições de saúde uma casa onde não entram a luz e o ar. Nos ambientes claros não se pisa em falso e os animais daninhos preferem os cantos sombrios. Casa arejada não tem miasmas e, por isso, aí se respira tranquilamente. Em cada aspiração não entra somente ar, mas também garantia de sobrevivência. Se luz e ar são condições de vida, urge que se insista em procurá-los, abrindo janelas, fazendo que raios luminosos cheguem, embora através de telhas de vidro. A mente é o nosso lar interior. Como casa material, também necessita de iluminação e arejamento, mas de um foco pulsante capaz de transpor paredes. Esse foco luminoso são as ideias provindas da inteligência, que é o próprio espírito. Aclare sua mente com ideias otimistas sem ódios ou tristezas. As crises permanentes de choro e os queixumes são reações anormais que fomentam intoxicações emocionais. Aprenda a trancar as preocupações nos momentos em que se distrai com os amigos ou familiares. Os distúrbios emocionais resultantes de desentendimentos familiares extenuam o indivíduo, esgotam-lhe as forças. O arejamento da mente, de importância imediata para o espírito, se consegue por meio de ideias agradáveis, com planejamentos construtivos, com formulações de ideais.
Esses surgem onde se desenvolvem laços de camaradagem e solidariedade. Nada os estimula tanto como a motivação de trabalho e sacrifícios em comum. O esforço na realização do ideal traz a sensação de utilidade, verdadeiro propósito da vida. Piores que os miasmas são os ressentimentos, as mágoas, as malquerenças. Para bani-los, basta que uma vontade forte se encarregue de levá-los para longe como faz o vento. Trata-se de desanuviar a mente com ideias claras. Dissimulações dificilmente iludem os outros, porque todos são intuitivos. Abasteça-se a casa interior com tudo que for verdadeiro. Somente a verdade é capaz de aliviar as revoltas provocadas pelas injustiças. Tendências e inclinações, vida instintiva e afetiva só formarão personalidade se as ideias nascerem da razão e forem postas em prática pela vontade. Desse modo será feita a seleção de valores morais e a realização de ideais, sentidos, admirados e queridos no viver de cada dia. Quanto mais se expandir a personalidade, mais se firmará a felicidade. Para que a vida não fique rotineira, há necessidade de torná-la atraente, procurando sempre algo que proporcione alegria e estímulo. Quando as sombras de tristeza toldarem o brilho dos olhos, que são o espelho da alma, revista as paredes da mente com paisagens que recordem momentos felizes de sua vida. A visão do belo e a sensação de felicidade trarão a paz de espírito tão necessária à aquisição de novas energias. Mas se um grande sofrimento reduzir-lhe o ânimo, apoie-se na vida espiritual, confie e espere, porque tudo se normalizará. Sombrios obstáculos. Todos que têm um pensamento esclarecido, um juízo equilibrado e uma vontade educada, possuem também um desejo de ajudar aos pais na difícil tarefa de educar. Atravessa-se uma época de real progresso material que está a exigir dos educadores uma mentalidade com justo equilíbrio. Não é demais lembrar aos pais que no conhecimento de si próprio está o domínio do espírito sobre a matéria. Isso é tão importante, que leva o indivíduo a fazer triunfar, à sua volta, o poder moral sobre a força bruta. Sombrios espetáculos oferecem, às vezes, alguns programas de televisão arranjados, talvez, à última hora, por pessoas inescrupulosas, nos quais mocinhas se apresentam no palco, expondo uma coreografia de baixo nível. Sombrios espetáculos são também os das adolescentes que, acompanhadas dos namorados, perambulam pelas ruas, numa indumentária e intimidade que fazem estarrecer. Felizmente, esse grupo ainda é pequeno e assim procede porque os pais ou parentes são incapazes de impedi-las de tomar parte em tais exibições. Se a responsabilidade cabe à censura, recai, principalmente, naqueles pais que jogam os filhos fora do lar por comodidade. Surge, ainda, na atualidade, uma poderosa influência exercida por grupos de infelizes adolescentes que vivem às soltas, perdidos na confusão de uma sociedade mal orientada. O abandono em que se encontram constitui um dos grandes males sociais cuja terapêutica se torna dia a dia mais complexa. Por um curioso fenômeno de confusão mental, paira no espírito de certos pais e educadores a noção de moral sem nenhuma ligação com os fatos. É uma particularidade inquietante no adulto, mas um fato comum no adolescente. A adolescência é uma fase de transição tão complexa que chega ao ponto de confundir o falso e o verdadeiro. Há, nesse período da vida, uma acentuada expansão física e mental. Desenvolvem-se, ao mesmo tempo, o corpo e a mente. O adolescente tende ao exagero e, para corrigi-lo, de nada adiantam a indignação, a cólera, nem longas explicações, mas a habilidade de ligar um espírito a outro espírito. Esquecem-se, muitas vezes, os pais de que educar não é modelar a seu bel prazer. A massa é animada por uma força viva que se chama espírito e que, nem sempre, aceita a forma que lhe querem dar. Educação é trabalho lento que exige do educador um grande esforço moral. Sermões hoje são coisas passadiças que nada significam diante do valor de uma função moral.
Esta se revela quando se consegue tirar de um defeito uma dose de virtude. Não é por meio de conflitos entre pais e filhos que se corrigem falhas. Os conflitos podem até gerar defeitos irreparáveis. Educar é criar relações tão sadias que despertem nos filhos o gosto de aperfeiçoamento. Conquiste personalidade. Personalidade se adquire, não é privilégio de ninguém. Mas para conquistá-la é necessário fazer um cuidadoso autoexame esclarecedor, a fim de enxergar as falhas e corrigi-las. São muitos os que sofrem e passam toda a existência sem ver, apesar de ter olhos, sem escutar, apesar de ter ouvidos. Abandonam os sentidos e preferem viver por hábito. A vida abre suas portas àqueles que sabem o que desejam e como consegui-lo. Esquece-se muita gente de que há um dever modesto e muito escondido que consiste em refletir sobre as responsabilidades pessoais em todas as circunstâncias para não se deixar enganar e agir com acerto. Cresce a personalidade quando se procura esclarecer o verdadeiro sentido não só da liberdade como da autoridade. O alvo da educação é a liberdade interior espontânea que determinará atos de adesão às normas sociais e aos preceitos morais. Liberdade, que satisfaz capricho e não suporta a espera entre o desejo e a realização, é distúrbio. A autoridade só é eficiente quando tem diretrizes e não faz das sanções um clima, mas uma consequência que vise sempre não só proteção como correção. Revela-se personalidade na ambição racional, que consiste em movimentar o livre-arbítrio, visando as boas realizações, na concentração de um grande esforço para a realização do ideal. Educar a mente através da música, da leitura, da arte, da literatura é a meta para dar ao espírito satisfação, desanuviando e esclarecendo sobre a conquista de uma individualidade consciente que vive com as próprias forças. Sem o conhecimento do íntimo é impossível cultivar a personalidade, cujos maiores obstáculos são a teimosia, a irritabilidade e o egoísmo. O teimoso, porque possui mentalidade estreita, torna-se um fanático religioso ou político. Julga estar sempre com razão e sente prazer em manter-se em acaloradas discussões. Não respeita a opinião alheia e revolta-se com os qualificativos menos elevados que lhe dão. Torna-se antipático por não aceitar o ponto de vista de ninguém. A irritabilidade, outro traço indesejável da personalidade, faz do indivíduo um supersensível, um explosivo crônico, cuja insatisfação consigo mesmo se revela pela própria infelicidade que também atira aos outros. Dos obstáculos, porém, à formação da personalidade, o de maior vulto é o egoísmo. É uma doença da alma, que apresenta sintomas pelos quais é fácil reconhecê-la. O egoísta é vaidoso e prepotente. No afã de abastecer-se, não deixa lugar para os que o cercam. Se for homem, chega à situação vexatória de permanecer solteiro para não distribuir com a esposa o conforto que usufrui. Quando casado, intimida a esposa, distribuirá e espera que ela concorde com todos os seus planos, embora nem sempre estejam baseados na razão e decência. Deseja ser querido e respeitado, mas não contribui para conquistar afeições. Na ânsia exclusiva de pensar em si, somente se considera satisfeito, quando reduz as atividades da mulher à cozinha e à cova. Da necessidade de refletir. O mundo anda convulsionado. Enfrentam-se a coragem e a covardia, a dignidade e a corrupção. Impaciência e intolerância andam de mãos dadas. Ninguém suportará tal ambiente, se não conservar o domínio do interior, a paz de espírito, tão necessária à sabedoria de viver. Como espíritos, todos têm suas tarefas que, embora nem sempre percebidas, são muito importantes. Impõe-se que o indivíduo se convença de que os passos dados na vivência diária repercutem nos acontecimentos futuros e que, direta e indiretamente, ele é responsável por tudo o que lhe acontece. Justificar os erros, atribuindo-os ao destino ou à provação, segundo alguns, é querer enganar-se a si e ao próximo. Sem essa convicção,
desaparecerá a necessidade de lutar pela vitória. Não adianta pedir a proteção de Deus, porque dela tudo se tem: raciocínio, livre-arbítrio e vontade. O que importa é abastecer-se de pensamentos de valor, resoluções acertadas, prática de boas ações. Convencida disso, a pessoa não mais correrá atrás de ilusões. Conseguir o controle do interior é estabelecer equilíbrio entre as sugestões que a vida oferece e o que deve ser aceito de acordo com o bom senso. Neste mundo agitado, onde todos correm e os veículos voam à flor do solo, nada é melhor que, de quando em quando, parar um pouco para fazer um balanço do abastecimento interior. Nesses momentos de reflexão, é bom compreender que não adianta querer modificar a vida, medindo defeitos ou exagerando qualidades. É ótimo descobrir que se melhora a vida, trabalhando por ela através do aperfeiçoamento pessoal, sem medos pessimistas nem prazeres tolos. Esses não deixam perceber o mal. E ainda é útil esclarecer-se quanto ao próprio ajustamento social que se manifesta quando o indivíduo é capaz de ver em si o que os outros fazem, ouvir o que dizem e sentir o que sentem seus semelhantes. A vida humana é tão limitada que não haverá progresso sem um grande esforço e espírito de colaboração. Todos os problemas pessoais são, no fundo, sociais e, por isso, é de grande importância que as capacidades individuais se reúnam, convergindo para o bem da espécie humana. Todos nós erramos, mas o que importa é enxergar e corrigir os próprios erros. Embora a correção dos erros seja mais fácil na infância e adolescência, podemos fazê-la em qualquer idade, relembrando os fatos passados naquele episódio. Os indivíduos corajosos que possuem confiança em si e sentem-se bem na vida são beneficiados. Mas os que não têm uma atitude mental que os conduz à solução de seus próprios problemas formam individualidades voltadas para o lado inútil da vida, são os derrotados e constituem os grupos de ébrios, doentes mentais e criminosos. O corpo e o espírito. O corpo e o espírito se acham tão intimamente ligados, que não adianta cuidar de um sem pensar no outro. As reações isoladas e os impulsos são partes de um todo que representa a atitude do indivíduo para com a vida. Graças a esse conhecimento, tão bem explicado através do racionalismo cristão, a pessoa se torna apta não só a corrigir as atitudes como a prever os acontecimentos. Estudar o racionalismo é compreender esse admirável poder criador da vida, o qual vem de Deus, o grande foco gerador. Esse poder vital se revela no desejo de desenvolvimento e na luta pela sua realização, na vontade de corrigir os defeitos procurando substituí-los pelo sucesso nas mesmas condições. Não podendo parar, a vida luta contra os obstáculos. Tal processo, que se relaciona não só ao organismo físico como ao social, será sempre o ponto visado pelos educadores. Para conseguir um objetivo, reúnem-se todas as atividades psíquicas e materiais. Assim pensando, merece maior atenção o criminoso que o próprio crime. Importa que se compreenda o alvo da vida do indivíduo. Esse alvo é que lhe dirige todos os atos. O espírito precisa do corpo na vida terrena. Se verifica um defeito orgânico, emprega um grande esforço para vencer ou compensá-lo por meio de outro órgão que se encarrega das funções do órgão deficitário. O cego tem a falta da vista atenuada pelo desenvolvimento de outros sentidos, salientando-os e o tato. Quem perde os membros superiores, procura substituí-los pelos inferiores, chegando à perfeição de pintar com os pés. O surdo substitui a audição pela observação do movimento dos lábios de quem fala, e o mudo transmite a palavra através do gesto. Tal equilíbrio também se deve estender ao organismo social. O espírito e o corpo formam uma unidade integral. Com essa compreensão, a cura do corpo pela medicina será completa. As chamadas doenças mentais são a revelação do mau emprego do pensamento. Sem uma finalidade a atingir e um desejo de vencer os obstáculos, a vida perde a significação. A pessoa só poderá solucionar as deficiências e dificuldades do presente,
se julgar ser superior a elas e possuir na mente a imagem do futuro sucesso. A exteriorização do objetivo de vida se inicia nos primeiros anos, e esse período em que surge o modelo da personalidade exige do educador o maior cuidado. As tendências são a bagagem que o espírito traz ao encarnar. Mas o importante não é propriamente a bagagem, mas a maneira de aproveitá-la ou modificá-la para um fim utilitário. Atitudes que definem. Se a finalidade da vida é o aperfeiçoamento, não devemos adquirir complexo de inferioridade, mas desenvolver interesse pelos nossos semelhantes, senso comum e coragem. A vida não pode fugir às leis naturais, tudo deve manter-se em equilíbrio, até os sentimentos. Os complexos, tanto de inferioridade como de superioridade, índices de pessoa normal, são a causa dos desajustamentos sociais. Somente os ignorantes atribuem ao próximo a causa de seus males. Também não se corrige um erro, fugindo da sociedade, mas procurando conhecer-se. Vida social, casamento e trabalho são, em cada indivíduo, situações que o definem, levando-o ao fracasso ou ao sucesso. São atitudes capazes de destruir ou criar uma existência feliz. Acham-se tão intimamente ligados que o fracasso de uma parte acarreta o prejuízo do todo. Sem tal esclarecimento, não é de estranhar os inúmeros desajustamentos matrimoniais que se espalham por todos os recantos. São reflexos do desequilíbrio em que se encontra, atualmente, a sociedade. Sem reconhecer o direito de liberdade de outrem, jamais alguém terá relações íntimas e duráveis. Encontram-se, no casamento, as mesmas obrigações e dificuldades, as mesmas alegrias e sofrimentos que surgem na vida social. É um grave erro, portanto, considerá-lo como libertação aos deveres e sacrifícios e esperá-lo como se fosse um paraíso onde tudo corresse conforme se deseja. O casamento exige, muito mais que a sociedade, identificação a outra pessoa, além de forte simpatia. Mas essa rara simpatia não basta. O importante é que sejam bem aceitos os deveres, tendo-se em vista sempre o interesse do outro cônjuge. Quem nunca se ajustou socialmente, jamais se ajustará ao matrimônio. O sentimento social deve ser incutido desde a mais tenra idade, pois carece de tempo para desenvolver-se e não será apenas o instinto sexual que o modificará. Toda criança a problema tem complexo de inferioridade, qualquer que seja o aspecto. A mentirosa não tem coragem de dizer a verdade, e é vadia, exclui um importante dever, trabalho. Adultos cuja infância foi cercada de mimos desajustam seu casamento porque vão exigir do cônjuge igual tratamento. Essa situação poderá conservar-se durante o namoro e os primeiros anos de núpcias. Depois, quando notam que rareiam os mimos, sentem-se incompreendidos e fogem à realidade. No casamento não há lugar para dominação. Quando um dos cônjuges se julga um instrumento nas mãos do outro, retrai-se e, a partir desse momento, termina a intimidade. A confiança é também o amor. A verdadeira afeição matrimonial identifica os esposos numa reciprocidade tão perfeita, que cada um desprende de seus próprios desejos para dedicar-se ao outro, respeitando-lhe sempre o modo de ver e sentir. Apesar da nossa falta de preparo, o casamento poderá ser encarado acertadamente, desde que duas pessoas reconheçam os próprios erros e, com espírito esclarecido, procurem corrigi-los. O demorar na escolha da profissão, o começar e não terminar um trabalho revelam desajustamento. O indivíduo só estará preparado para o casamento, se tiver um emprego e nele progredir. Parecendo, à primeira vista, algo de pouca importância, é bem significativo. Todos são livres sob condição. Qualquer um é livre quanto à escolha da profissão, mas somente encontrará fracasso, se lhe faltar capacidade. Separação e angústia. É uma ideia falsa imaginar que, sendo o contrato de matrimônio feito por espontâneo e mútuo consentimento, poderá também ser desfeito do mesmo modo.
O contrato matrimonial encerra um feito moral de tanta importância, que não pode ser comparado a qualquer outro. Mostra-nos o bom senso que há, na vida, muitos atos irreversíveis. A vida dos filhos foi gerada por livre e espontânea vontade dos pais que, nem por isso, podem desfazer-se dela sem cometer um crime. Só conseguirá paz e durabilidade a vida do casal, se não for envenenada pelo egoísmo e obstruída pela incompreensão. Cada cônjuge tem que ajudar o outro, não no sentido de fazer-lhe todas as vontades e satisfazer-lhe os caprichos, mas com um caráter mais forte e consciente que à primeira vista pareça até oposição, aceitar o cônjuge com paciência e calma, sem, contudo, encorajar-lhe as faltas e injustiças. Fugir a tal objetivo constitui infidelidade. Não é para se completarem e aperfeiçoarem que duas pessoas se casam. Cada membro da família não deve desviar-se da gravitação de solidariedade humana. É uma lei natural cuja transgressão implica na arriscada aventura de não saber viver. O amor próprio, originado pelo egoísmo, é a causa dos desajustamentos matrimoniais. É, na vida, o jogo mais difícil e destruidor. Para bem da sociedade, de cada cônjuge e principalmente dos filhos, o casamento deve ser um ato indissolúvel. Tal afirmação se baseia nas necessidades espirituais da criança, que são absolutas e nada poderá substituí-las. Sendo satisfeitas, tudo lhe será dado. Boa alimentação e abrigo contra os elementos é pouco, quanto lhe basta na parte material. Os filhos, por afeição e instinto, embora muitas vezes sejam testemunhas de desentendimentos e conflitos, só aceitam os pais unidos, pois encontram na família o aconchego dos afetos e, no lar organizado, a proteção de que tanto necessitam. Para eles não há motivos que justifiquem a separação. O pai ou a mãe que os abandona como um traste, esquece-se de que os deixa inquietos, angustiados, desorientados, ansiosos pela volta daquele que se foi, embora não o manifestem por palavras. Os professores são espectadores assíduos desses dramas. Mas dias virão em que o amor filial se enfraquecerá, quando os filhos compreenderem que o abandono que tantos fez sofrer foi a consequência de uma atitude tão egoísta, que os transformou em órfãos de amor. Quem poderá negar que na mente dos filhos de pais separados surjam, como nas faíscas luminosas, estes dizeres: mas porque nos deixou numa situação que ele, ou ela, achou insuportável. A separação não só fere os filhos, mas mutila cada esposa. E o mutilado, mesmo procurando reagir, tem sempre presente a cicatriz do cônjuge amputado. As desavenças, seja qual for o motivo, não explodem num dia. Vêm surgindo aos poucos com períodos de calma. Nascem os filhos. O cônjuge desajustado, mesmo contra a vontade, tem que aceitar o dilema que unidos, embora em desacordo, tiveram muitos momentos de intimidade. Se houve períodos que os separaram, também houve os que os integraram, pois foram os construtores de um lar onde a prole participa de seu corpo e espírito. Mesmo sem filhos, a separação do casal, se traz alívio, só pode ser temporário. Não é possível que o tempo tenha o poder de apagar a lembrança de uma vida a dois, onde houve comunhão de corpo e espírito. Não se compreende que uma decisão jurídica apague os rastros físicos e psicológicos de uma vida em comum. Separados, procura cada cônjuge construir outra vida, mas com os farrapos que traz da integridade original. Vida consciente. O espírito, livre das condições do meio ambiente, só tem uma finalidade, o dever. Antes da encarnação, escolhe o meio que lhe seja favorável ao desenvolvimento, mas não encontra entre os familiares o mesmo grau de espiritualidade. A família é um meio heterogêneo, o laboratório do progresso. Partindo desse princípio, conclui-se que as reações do comportamento e os hábitos de padrão não são hereditários, mas adquiridos. Ninguém herda vícios nem reações histéricas, nem impulsos criminosos. Mas,
Inúmeros fatores influenciam a individualidade, salientando-se os ensinamentos, a sugestão dos pais. O que somos nada mais é que o resultado da reação pessoal às influências paternas e às experiências do meio ambiente. Ajustar a personalidade às diferentes situações é um esforço necessário não só à sobrevivência como à valorização moral e espiritual. Essa contínua necessidade de ajustamento é que torna a vida difícil. Sobreviver ou perecer depende das condições da individualidade às situações imprevistas, perturbações de saúde, mágoas, reveses financeiros. Existe muita gente que atribui as fraquezas à hereditariedade e à educação recebida dos pais. É a maneira mais cômoda de conformar-se com o erro e de passar adiante o abacaxi. Muitas vezes, grande responsabilidade dos pais que, inconscientemente, se tornam culpados dos desacertos dos filhos por excesso de fraqueza, proteção, carinho ou exigências. Mas, o espírito adulto em sã consciência, com o firme propósito de não afastar-se do cumprimento do dever, reage contra tudo que não lhe permita o progresso. É nesse estado que forças superiores lhe imprimem aos atos uma conduta exemplar. Consciência é qualidade de espírito que deve ser cultivada através da vida inteira, através de todos os momentos. Desde o nascimento dos filhos, a tarefa dos pais deve consistir em prepará-los para que um dia se tornem independentes. O ser humano tem a originalidade de lançar sobre si um olhar cada vez mais lúcido a fim de descobrir seus mecanismos mais íntimos e de conhecer os laços que o prendem à sociedade. Esse poder de apreciação é que se chama consciência. Aproveitá-la é situar-se com equilíbrio no mundo. Antes de nascer, a criança já tem o mecanismo do sistema nervoso influenciado pelo equilíbrio global da mãe, grau de consciência, inteligência, vida emocional, amor que liga ao pai, de seu próprio filho, valor do pai, segurança e paz reinantes no lar. Tudo isso está intimamente relacionado. O bebê, espírito que desperta lentamente, está intimamente ligado à mãe, cuja presença não dispensa. Mas depois, vai aos poucos preparando-se para conquistar o mundo. Estabelece entre si os objetos que o cercam relações e dá-lhes alma. O cabo da vassoura é o cavalo, e o muro onde esbarra considera o mal. Embora dotado de uma consciência incipiente, pouco depois toma conhecimento do seu eu. A partir desse estado cada vez menos vai ficando sob a dependência dos pais. A imprecisão e a instabilidade, normal e progressivamente, são substituídas pela calma, atenção, habilidade nos gestos. Inicia-se mais tarde o esforço voluntário para dominar a impetuosidade das forças instintivas. Chega enfim a adolescência, momento em que cessa o crescimento do corpo e o indivíduo adquire consciência mais viva de sua autonomia. Perde a tranquilidade infantil, estabelece divisa entre si e o mundo, sente-se o núcleo de uma partícula da grande força criadora. Dobra-se sobre si, embora o julguem egoísta. Compreende então que a autonomia que caracteriza a vida humana tem um poderoso desejo de tudo conhecer e compreender. Toma conhecimento das dimensões infinitas da vida. Torna-se sensível ao belo, à música e à poesia. Descobrindo o eu, também descobre a vida espiritual, sem a qual não pode haver uma existência bem aproveitada. É feliz, se o meio em que viveu, conhecendo e compreendendo o sentido profundo de suas experiências, forneceu-lhe os elementos da cultura humana, tão necessária para apreciar a vida e alargar os horizontes. A conquista de uma vida. Infelizmente, o homem, com raras exceções, usando e abusando da própria força e da disponibilidade da mulher, procura subjugá-la, considerando-a como um instrumento próprio, animal de prazer, traste de descanso das lutas diárias. Os que assim procedem talvez imaginem que o egoísmo esteja na razão direta da personalidade. Embora o homem e a mulher sejam profundamente diferentes quanto à estrutura anatômica, a fisiológica e a sensibilidade, ambos devem possuir a mesma natureza humana.
Não se encontra só no perfil a diferença dos sexos. A pele mais delicada da mulher está bem menos separada dos outros e do mundo que do homem. Esse, muito autônomo, dificilmente sente os abalos do que o rodeia. Reveste-se de uma carapaça protetora totalmente individualista. Os músculos, mais robustos, denotam força, resistência e combatividade. Na mulher, a epiderme não é somente camada protetora, mas também sistema nervoso sensitivo, membrana receptora e emissora entre o ambiente e a alma. Sendo a sensibilidade a maior riqueza espiritual da mulher, será também um prejuízo, se ela não procurar esclarecer-se quanto à verdadeira finalidade da vida. Sem uma consciência lúcida, torna-se incapaz de dirigir e dominar a sensibilidade e vive sujeita ao ambiente. De natureza dependente, pode chegar a compenetrar-se de que os outros são responsáveis pelo seu destino e cede-lhes a tarefa de resolver e pensar, reservando para si, unicamente, o direito de sentir e sofrer. Com tal comportamento, não conquista autonomia, símbolo de maturidade espiritual nos seres humanos. Não são poucas as mulheres que, não procurando momentos de isolamento, tão úteis à reflexão, vivem exageradamente, sob a influência da opinião alheia, da sociedade e da moda. Essa, quase sempre, ditada por indivíduos inescrupulosos que visam simplesmente o comércio. A mulher reage às excitações do mundo exterior diferente do homem, esgota-se com o barulho e trabalho contínuo, mas, em compensação, beneficia-se, graças à influência do sistema nervoso e no conjunto das funções intelectuais, memória, associação de ideias, imaginação. Com facilidade é capaz de analisar as mais delicadas impressões advindas de um ser. É intuitiva até dom da mediunidade. O homem, ao contrário, é mais objetivo, desenvolve o raciocínio e a lógica. Mas não será certo estabelecer separações entre as inteligências masculina e feminina, porque sob a influência da educação, da cultura, da posse de uma consciência esclarecida, a inteligência tende a ultrapassar o comportamento não só biológico, mas psicológico e tornar-se idêntica nos dois sexos. Para realizar uma vida, não basta que a mulher tenha o senso do próximo, a possibilidade de colocar-se no seu lugar, a dependência que chega, às vezes, à passividade total. Mas o importante é que ambos, por um esforço de consciência, conquistem uma atitude humana, num plano superior ao comportamento instintivo. Só assim, tanto o homem como a mulher serão encarados como pessoas plenamente realizadas. Não há valor em ser herói, gênio ou anjo, se a criatura não conseguiu por essa luz interior, que se chama consciência, colocar-se num plano superior ao dos animais irracionais. Liberdade e autoridade. Liberdade é o direito de ter iniciativa, de assumir os próprios atos. Desde cedo, deve-se preparar a criança para o bom uso da liberdade, excluindo o processo empírico da posição sistemática. Não se pode conceber que, numa época em que todos os ramos de atividade humana exigem preparo técnico, não se inclua o mais delicado, o da formação da personalidade. Liberdade e autoridade, caminhos conduzentes à personalidade, exigem ambiente onde não haja constantes ameaças, castigos frequentes, referências desmoralizadoras, pancadarias, suborno pela compra de esforço. É ato venal a promessa de presentes pelas notas obtidas. A prática dos deveres de bons atos tem como prêmio satisfação íntima e tranquilidade que dispensam toda sorte de elogios e dádivas materiais. Autoridade e liberdade serão duradouras e respeitadas se apresentarem aspecto regulador, criador de ordem à tua disciplina. Se o autoritarismo é inimigo da autoridade, o liberalismo denota insuficiência na sua garantia. A obediência cega resultante do autoritarismo é algo puramente material que o deforma o caráter, sugerindo medo, revolta ou mentira. Mas a que significa adesão não só esclarece como encoraja e aperfeiçoa.
A liberdade não deve ser encarada como uma satisfação de capricho ou fantasia nociva, mas como força de adesão às normas sociais e aos preceitos morais e espirituais. Nessa conjuntura, a função do educador não será a de espreita como um cão de fila, visando o erro, nem a de indiferentismo, mas a de constante observação. Não admitirá o erro e puni-lo-á de acordo com a gravidade do caso. Ensinará primeiro, para exigir depois. Informará o educando dos perigos de um ato por ele imaginado ou praticado para que o advirta, caso haja insistência. Promessa de castigo não cumprida desmoraliza o educador e enfraquece o valor da autoridade. Sanções e penalidade prendem-se diretamente à prática da autoridade. A falta de autoridade degenera em ociosidade e indisciplina. Nos lares desorganizados, a criança tem todos os direitos, mas no lar bem formado, os direitos e deveres são iguais, tanto para os adultos como para as crianças. A delinquência juvenil tem etapas, começa com a fraqueza dos pais no abandono dos filhos, principalmente dos de índole má, que adotam um impressionante relaxamento na vida, seguido de atitude demissionária. É na vivência do cotidiano que a criança aprende o pleno uso da liberdade. Sua vida estará sempre sujeita ao constrangimento e à tolerância, rigidez nas horas certas de levantar, comer e deitar. As concessões ficarão nos intervalos. Não se esqueçam os pais que, delimitando a liberdade, estarão concorrendo para que os filhos se fortifiquem, amadureçam, progridam na conquista da autonomia. Será importante despertar-lhes a confiança em si, acostumá-los a tomar iniciativas ao seu alcance, evitar que se deixem ficar na dependência da opinião alheia. A criança é o melhor juiz do valor do mando dos adultos. Instintivamente, repele os processos que humilham e desanimam. Sente-se infeliz com a má orientação, e a infelicidade se traduz pelos sintomas clássicos do roer as unhas, dos ticas, da mentira e constante agressividade. Só tem direito de mandar quem sabe obedecer aos preceitos da vida e às leis superiores às suas. Mãe. Maternidade não é apenas processo material e biológico, mas, principalmente, tarefa espiritual. E haverá função mais nobre. Somente a mãe tem o privilégio de sentir em outro ser humano seu próprio corpo. Tão forte é o sentimento da maternidade na mulher que, não tendo filhos, ela sofre e procura atenuar a amargura, dedicando-se aos filhos alheios. A solicitude com que a mãe trata o bebê cria em torno dele um clima de afetividade que concorrerá para a expansão de simpatia com os seres e as coisas. É o ambiente humano propício ao desenvolvimento da criança e também o de que ela necessita para conseguir desenvolver a verdadeira maturidade. Convergem, portanto, os interesses da mãe e do filho. Tudo o que impede a realização do ideal materno afeta os filhos. Inferiores condições de habitação, falta de segurança provinda do mau acolhimento que o pai oferece à família. Só consegue educar quem se educa, por isso inicia uma vida mais profunda a mulher que se torna mãe. Dar à luz uma criança, amamentá-la, distribuir carinhos ou palmadas, conforme o bom ou mau humor, é pouco em confronto com o sentido espiritual da maternidade. Esse consiste em auxiliar alguém a tornar-se adulto. Pelos problemas que criam, os filhos educam as mães, obrigando-as a uma revisão de si mesmas, a uma correção de atitudes. E tudo isso não significa uma dilatação do horizonte humano. Ser mãe é realizar sensibilidade, intuição do próximo, tato, doçura e principalmente procurar colocar-se no lugar dos outros. Deixá-los expandir-se num ambiente de serenidade, ordem e beleza. É tarefa que exige, além de inteligência e sensibilidade, também cultura humana. Somente a mãe é capaz de entremear as tarefas domésticas com fatos, gestos e palavras dos filhinhos. É a pessoa indicada para ajudá-los e encorajá-los, a que não tem hora marcada para atendê-los. Sua presença calma e solicita confidência que estabelece confiança. Enquanto a mãe ensina o filho a conhecer-se e compreender-se,
num esforço consciente e constante, procura também conhecê-lo e compreendê-lo. E ainda é ela que orienta a criança para travar boas relações com o próximo, verdadeira iniciação do amor, chave das relações humanas. Lutando para auxiliar os filhos, instruí-los e educá-los, é assim mesmo que a mulher se auxilia, pois conquista um alto nível moral. Por isso todas as tarefas que lhe forem propostas, quer sejam de natureza econômica ou profissional, nenhuma oferecerá essa oportunidade de ascensão espiritual. O trabalho fora do lar é sempre um prejuízo à maternidade. Cada partida da mãe é marcada por gritos e choros que dão a impressão de abandono. No fim do dia, ao revê-la, a criança apaga com juros a ausência, entregando-se a excessos de carinho, o que também é condenado em matéria de educação. A mãe, por sua vez, ao voltar do trabalho, já cansada, tem duas atitudes: ou deixa a criança entregue a si mesma sem oportunidade de quem lhe corrige as falhas, ou torna-se irritada e irritante num estado deplorável de nervos. Zanga-se facilmente e desaparece o diálogo mãe e filho tão importante para despertar confiança. Depois de certo tempo, o afastamento se transforma em hábito, mas a criança muda de atitude, fala pouco por não ter condições de expandir a personalidade, tem necessidade de entregar-se, de fazer confidências. Habitua-se com a pessoa a quem foi confiada, mas desorienta-se. Como atender a duas orientações? Chega com a idade escolar mais uma orientação. Todos esses contatos criam nela uma aceitação passiva que lhe é prejudicial porque não se utiliza do raciocínio nem da vontade. Minada inconscientemente pelo remorso, a mãe entulha de roupas, brinquedos e joias. Oferece-lhe todo o conforto material, porque o moral não pode dar. Tem valor inestimável a maternidade espiritual, a que torna a mulher mais rigorosa consigo mesma, que a livra de qualquer baixeza, que incita a conquistar uma vida sem manchas à custa de lutas e sofrimentos, mas que deixa como herança aos filhos a lembrança de uma bela imagem. Um problema fundamental. A educação vem do berço. Para educar uma criança, há necessidade de tempo a perder, porque educação é encontro, confidência e amor. Infelizmente ainda existem educadores a ignorar que cuidando dos sentimentos e da vontade da criança estarão desenvolvendo nela inteligência e progresso. As falhas disciplinares não devem ser tratadas no ângulo do julgamento e da sanção. Censurar sem causa, desconfiar sem razão, tratar com ironia é fazer o menor correr o risco de uma parada ou depressão na vida afetiva, é habituá-lo a ver, nas relações humanas, somente o juiz e o acusado. E esse mau hábito acompanhará até o matrimônio. O resultado aí está aos olhos de todos: lares que se desmoronam, filhos abandonados e desorientados. Uma falta serve sempre para ensejo de uma conversa, de uma admoestação. O julgamento e a sanção virão depois. À proporção que se vai educando a criança no sentido do conhecimento de si mesma e dos outros, desperta-se-lhe vontade e energia para a responsabilidade que assumirá quando adulta. É uma atividade consciente para a formação da personalidade. Só assim se formará um ambiente de compreensão tão útil na vida em sociedade como nas relações da vida do casal. A carência desse aspecto educativo é a destruição do amor no matrimônio. Atualmente, a escola não pode limitar-se a dar conhecimentos técnicos e científicos, tem que ensinar como enfrentar a vida. A verdadeira educação é a que se baseia no conhecimento dos seres e das coisas, a que incita a reflexão, a que conduz à consciência, à existência do espírito. Mas, falta o menor, no momento, local e tempo para educar-se. O pai absorve-se com o trabalho e a mãe procura atividades extradomésticas para ajudá-lo, monetariamente. Embora com boa vontade, não podem assumir a responsabilidade de uma educação adequada. A família está separada durante o dia, ou, à noite, reunida, mas para ouvir rádio ou assistir aos programas de televisão. Essa, embora nem sempre seja nociva, impede o encontro a dois, a conversa,
porque só ela fala. Tomando o lugar das pessoas de casa, não só as afasta uma das outras como de si mesmas. Além disso, os programas educativos, que seriam ótimos aos pais e aos jovens, só aparecem muito tarde, a hora em que uma pessoa de bem já está dormindo. Há ainda considerar a legião de pais que, por serem fracos, são incapazes de tornar os filhos fortes